Olá, meus queridos alunos, que é o professor Jeová. Vamos dar continuidade aos nossos estudos à distância, falando hoje sobre o período joanino da história do Brasil. Nas aulas anteriores, nós falamos aqui da economia mineradora e dos movimentos nativistas e coloniais da história do Brasil, certo? Hoje vamos falar aqui do período joanino. Muito bem, o período joanino, como o próprio nome já diz, ele é marcado pela presença, pela vinda e pela presença da corte portuguesa no Brasil. Tá? Dom João, Carlota Joaquina, Dona Maria Louca virão para o Brasil fugindo das invasões napoleônicas. Você sabe muito bem, vou aqui recapitular a sua memória, o Napoleão, imperador francês, decretou o bloqueio continental no continente europeu, e Portugal, por necessidade, por dependência com a Inglaterra, já não tinha condições de cumprir com o bloqueio napoleônico, porque o bloqueio napoleônico ele estabelecia que nenhum país europeu poderia comercializar com a Inglaterra. E Portugal ficou numa situação muito delicada, porque Portugal tinha uma relação de dependência com a Inglaterra de longa data, né? Não é de pouco tempo, é de longa data, desde 1703, com o Tratado de Methuen, Tratado de Panos e Vinhos. Então, o que acontece? Dom João não cumpre o bloqueio, não acata o bloqueio, na verdade, quebra o bloqueio, e vai sofrer invasão francesa. Diante do iminente ataque dos franceses, o que Dom João faz? Foge para o Brasil. A vinda da família real portuguesa para o Brasil é uma consequência, né, do bloqueio continental napoleônico. Essa ideia da família real portuguesa vir para o Brasil, ela não é uma invenção de Dom João, ela não é uma coisa que sai da cabeça dele. Na verdade, o seu pai, Dom José, antes dele, já tinha, junto com o Marquês de Pombal, seu primeiro-ministro, já tinha pensado nessa hipótese de transferir a sede da coroa para o Brasil. Por quê? Geopolítica, geoestrategicamente falando, era mais interessante você ter a corte no Brasil do que em Portugal, porque o Brasil fica a meio caminho de Portugal, né, e do continente africano e asiático, que é onde Portugal estende aí os seus domínios, né? Então é uma ideia que já pairava, né, em Dom José I, no Marquês de Pombal, mas que, por força da necessidade, Dom João VI vai colocar em prática com o respaldo da Inglaterra, tá? Então a família real vem para o Brasil e se instalará no Rio de Janeiro. Essa presença da corte portuguesa no Rio de Janeiro, de 1808 a 1821, nós chamamos de período joanino. Perfeito? Tá? Muito bem. Quais são as consequências da chegada da família real portuguesa no Brasil e da instalação dela no Rio de Janeiro? Bom, a primeira consequência econômica foi que assim que Dom João chegou ainda em Salvador, primeiro a família real desembarcou em Salvador, depois se instalou no Rio de Janeiro, quando Dom João chegou em Salvador, ele já assinou um decreto determinando aqui a abertura dos portos às nações amigas. Entenda por nações amigas a Inglaterra. Abertura dos portos aos ingleses, né? Isso representa o quê? Representa que Dom João está colocando abaixo um dos princípios fundamentais, né, do mercantilismo, que é o pacto colonial. Tá? Aquele comprometimento, aquela submissão que a colônia tem que ter com a sua metrópole na relação de compra e venda. Tá? O pacto colonial amarrava toda a negociação de compra e toda a negociação de venda da colônia para com a sua metrópole. Então isso vai abaixo, porque se você está abrindo a economia da colônia para uma outra metrópole, que agora é a Inglaterra, você não tem mais pacto colonial. Então perceba, essa não é uma consequência qualquer, é uma consequência fundamental. Tá? Ela começa a desmontar os elementos que mais amarram o sistema colonial. Tá? Outras medidas tomadas por Dom João, ainda econômica. Sim, vale dizer que quando Dom João abriu os portos aos produtos ingleses, a burguesia portuguesa que está lá em Portugal, que não veio, que ficou lá, ela não gostou dessa medida. Claro que não, porque você quebrou o monopólio que essa elite portuguesa, essa burguesia portuguesa tinha com a colônia Brasil.
Esse monopólio agora está sendo dividido com a Inglaterra, então eles não gostaram. Mas eles vão gostar menos, porque 2 anos depois, Dom João assina com os ingleses o Tratado de 1810, que é o Tratado de Navegação, Comércio e Amizade. Esse tratado ele vai mais longe. Mais do que permitir a entrada de produtos ingleses no nosso mercado, o que o Tratado de 1808 já fazia, esse tratado reduz as tarifas alfandegárias para produtos ingleses. Implica dizer o quê? Implica dizer que por esse tratado, os produtos ingleses não só entrarão no mercado brasileiro, como entrarão em condições mais competitivas, mais favoráveis do que os próprios produtos portugueses. Assim, é uma loucura você pensar isso. Pensar que o rei está adotando uma medida que está favorecendo economicamente, comercialmente, muito mais a Inglaterra, né, do que Portugal. Né? Mas isso comprova o quê? Comprova o nível de submissão econômica, histórica, que a Inglaterra, ou melhor, que Portugal tinha com a Inglaterra. Né? Perfeito? Outra coisa que esse tratado estabelece é a proibição da Inquisição no Brasil. Então é um tratado que para a Igreja Católica acabou sendo aí uma rasteira, né? A Inquisição que existia desde lá, período colonial, né, século XVII, por exemplo, ela está proibida no Brasil. Assim como Dom João se compromete também com esse tratado a gradualmente acabar com o tráfico negreiro, o que só vai acontecer de fato, né, ou pelo menos por lei, 40 anos depois, na Lei Eusébio de Queiroz. Né? Muito bem, então a burguesia portuguesa que ficou em Portugal não gostou do Tratado de 1808, porque quebrou o Pacto Colonial, e gostou menos do Tratado de 1810, porque favoreceu, em termos de tarifas, os produtos ingleses. Perfeito? O mercado brasileiro será inundado por produtos ingleses. Se você andasse nas ruas do Rio de Janeiro, ali nas ruas do comércio do Rio de Janeiro, nesse momento, você veria uma infinidade de produtos ingleses sendo comercializados em condições até mais convidativas do que em Londres. Você tem um relato de uma inglesa que vivia aqui no Brasil com seu marido, que era um comandante, um navegador inglês que estava por aqui, um comerciante, e ela chama Mary Grant, e ela diz que era mais barato achar produtos nas ruas do Rio de Janeiro do que em Londres, né? Então, favoreceu muito a Inglaterra. Produtos que, inclusive, nem tem a ver com a nossa realidade tropical, casaco de pele, esqui, né? Esqui, para esquiar mesmo e tal. Mas, enfim, então isso desagradou muito a burguesia portuguesa que ficou em Portugal. Bom, outras medidas tomadas por Dom João nesse período joanino. Olha, Dom João vai instalar a família real no Rio de Janeiro. Né? A corte vai se instalar lá. E o Rio de Janeiro, apesar de ser capital desde 1763, gente, não tinha condições de receber 15 mil nobres portugueses. 15 mil. Então, Dom João vai investir, né, na montagem de uma infraestrutura para essa corte. Tá? Primeiro, ele vai revogar aqui economicamente o alvará da Dona Maria, né? Que era um alvará que proibia o sistema de manufaturas no Brasil. Dom João quer que as manufaturas sejam retomadas. Tá? Isso acaba sendo frustrado, porque ele fez uma coisa, que é proibir o alvará, revogar o alvará, supostamente para dinamizar as manufaturas brasileiras, mas isso choca com a presença de produtos ingleses que ele acabou de facilitar. Né? Bom, vai fundar a Academia Militar, o Banco do Brasil, a Imprensa Régia, né, a Biblioteca Real, a Escola de Medicina da Bahia e do Rio de Janeiro, o Real Teatro de São João, o Jardim Botânico. Todas essas instituições foram criadas para a corte no Rio de Janeiro. Né? Então você cria o espaço da corte. É a reprodução de um pedacinho da Europa no Brasil. Tá? É a corte que tem hábitos, por exemplo, de leitura, daí a necessidade de uma biblioteca. É a corte que precisa do Banco do Brasil, né, o primeiro banco no Brasil, o Banco do Brasil, para não só guardar os seus valores, como também a questão monetária, a circulação monetária. Não se esqueçam, Portugal está sob a ocupação francesa. A imprensa, a mesma coisa, né, criada por Dom João para noticiar as coisas do reino ou noticiar as coisas da corte. Agora, o que eu sempre digo para os nossos alunos? Que muito embora essas instituições sejam criadas para a corte, elas acabam repercutindo na vida colonial, claro. Então, não existia nenhum banco no Brasil. Agora tem o Banco do Brasil.
mesmo que ele tenha sido criado para a corte, você concorda comigo que agora começa a ter uma vida financeira, vai surgir negócios e, né, nós teremos uma dinâmica econômica maior e até o surgimento de uma elite econômica financeira por causa do Banco do Brasil. Assim como a imprensa. Você criou uma imprensa, Dom João criou uma imprensa oficial para noticiar as coisas do reino, as coisas da corte, mas de uma imprensa oficial para uma imprensa paralela é daqui para ali, né? Então isso começa a se reproduzir em maior circulação de ideias, em maior circulação econômica, né? Dentro, em maior circulação aí, por exemplo, no que tange a biblioteca, né? O surgimento de uma elite intelectual que vai ter acesso a leituras que antes eram totalmente proibidas. Imagina, no Brasil colonial, você ter acesso a um iluminista, a leitura de um iluminista, tá doido, né? De um Rousseau, de um John Locke, de um Voltaire, nem pensar. E isso está no Brasil em serviço da corte, criado para satisfazer as necessidades da corte, mas entenda, isso vai repercutir na colônia, o que implica dizer o quê? Que a vinda da família real portuguesa para o Brasil, ela acelera o nosso processo de independência. Por conta disso, maior circulação de ideias, maior circulação, né, de notícias, maior circulação, possibilidade de leitura, formação de uma elite intelectual, de uma elite financeira, etc. e tal. Perfeito? Consequências sociais da instalação da corte no Brasil. Dom João vai promover aqui no Rio de Janeiro o que ele chama de missão civilizadora. É preciso civilizar o Rio de Janeiro, afinal de contas nós éramos, né, e o Rio era um verdadeiro cortiço, né, e de colonos, de povos iletrados, né, de muitos negros escravos com costumes muitas vezes condenáveis pela corte, então é preciso civilizar o Rio de Janeiro. E para isso ele traz para o Brasil a missão francesa. Ele importa esses costumes da Europa, né, trazendo para cá artistas, naturalistas, botânicos, pesquisadores, antropólogos, para que possa fazer realmente aquilo que ele dizia, né, uma civilização do Rio de Janeiro. O custo de vida é alto, manter essa corte no Rio de Janeiro custa caro, quem vai pagar é o colono, nós inclusive teremos revoltas coloniais por conta desse alto custo de manter a corte portuguesa no Brasil. Por exemplo, uma das revoltas é a Revolução Pernambucana, tá, que tem como motivador, um dos seus motivadores, exatamente isso. Crescimento populacional, obviamente, do Rio de Janeiro, a urbanização do Rio de Janeiro, por conta da criação dessas instituições, por fato de ser a capital, pela chegada de muitos portugueses, são mais de 15 mil, né? Num primeiro momento, outros continuarão a vir depois, né? Muitos cargos públicos, até para ocupar essa nobreza que veio para cá. Aqui começa a máquina pública brasileira, aqui começa aquela velha prática do cabide de emprego, né? Então é preciso criar cargos públicos para gerar emprego para esses nobres. Muita distribuição de título nobiliar, que é uma forma de arrecadar, inclusive, né? Você disponibilizar títulos de duque, de barão, de marquês, de visconde, de conde, seja lá o que for, que cria uma relação aí junto ao colono e, ao mesmo tempo, levanta a arrecadação, né? Porque esses títulos são negociados, são vendidos, não são necessariamente cedidos. Vai contar com apoio de proprietários rurais, óbvio, né? Porque por conta de todas as transformações que estão acontecendo no Brasil, e para financiar essa corte, eu acabei de dizer, aumento dos impostos, que gera alto custo de vida, que gera revoltas. Em 1815, Napoleão foi derrotado lá na Europa. Tá? Ele foi derrotado, e aí sim, se Napoleão foi derrotado, definitivamente derrotado na Batalha de Waterloo, Dom João poderia voltar, porque a razão da corte estar no Brasil é a ocupação, né, do trono português pelos franceses. Se o Napoleão foi derrotado, não tem por que a corte continuar aqui. Dom João poderia voltar. Só que Dom João não queria voltar. Né? Eu costumo dizer em sala de aula, tem várias coisas que a gente fala sobre o Dom João, que ele era indeciso, que não gostava de tomar banho, né? que era glutão, comia o dia inteiro, né, e tal, que era medroso, mas Dom João uma característica positiva, pelo menos um elogio, né,
Dom João aqui ele amava o Brasil, muito, a ponto de preferir permanecer no Brasil do que voltar para Portugal. É claro que não foi só por isso. Tinha uma outra questão que Dom João se aproveitou, que foi o fato de que, com a derrota do Napoleão, os países que venceram Napoleão, Áustria, Prússia, Rússia, Inglaterra, acabaram organizando o chamado Congresso de Viena, na Áustria. E lá nesse congresso, eles resolveram dividir o espólio de Napoleão. Dividir entre eles as áreas que o Napoleão havia incorporado na Europa. E um dos critérios para você ter poder de voto dentro do Congresso de Viena e automaticamente levar uma fatia dessa divisão era a quantidade de reinos que você gerenciava, que você administrava. Pensando nisso, orientado, claro, Dom João pensou o seguinte: vou elevar o Brasil à condição de Reino Unido de Portugal e Algarves, que era uma outra região anexa a Portugal, e isso aumenta a influência de Portugal no Congresso de Viena. Então ele consegue as duas coisas, ele consegue permanecer no Brasil, que é o que ele queria, e ao mesmo tempo aumentar a influência de Portugal no Congresso de Viena. Tá? Sendo assim, Dom João eleva o Brasil à condição de Reino Unido de Portugal e Algarves. É uma legitimação da corte no Brasil e um aumento da influência no Congresso de Viena, certo? Foi uma jogada muito bem feita pelo Dom João. E qual é a consequência disso? A consequência disso é que o Brasil não é mais, nesse momento, colônia de Portugal. O Brasil deixou de ser colônia de Portugal. Isso implica dizer o quê, meus queridos? Implica dizer que quando nós tivermos o nosso Independence Day, o nosso 7 de setembro, poucas coisas serão rompidas. O Pacto Colonial já tinha acabado em 1808. O Brasil já não é mais colônia de Portugal, porque foi elevado à condição de Reino Unido, né? Conforme acabamos de falar. Então, poucas coisas de fato serão rompidas, né, com o 7 de setembro. Aqui uma demonstração de algumas gravuras feitas pelo Debré, que é um dos principais nomes dessa missão artística francesa que veio para o Rio de Janeiro, né? Artistas, e entre eles o pintor Jean-Baptiste Debré. Foi muito importante para retratar essas cenas do cotidiano aí, perfeito? Muito bem, na política externa, Dom João promoveu a invasão da Guiana Francesa. É uma resposta que ele deu à invasão francesa em Portugal. Então, Portugal foi invadido pela França, a França na América do Sul, que é a Guiana Francesa, será invadida por Portugal. Então, ele anexa a Guiana Francesa. É uma resposta militar que Dom João deu a Napoleão. Depois ele acabou devolvendo em 1817, vale dizer que ele não devolveu toda a Guiana Francesa, tá? Devolveu, digamos, a metade dela. A outra metade ficou incorporada ao Império Português e automaticamente, pós-independência, ao território brasileiro, que é o Amapá. Então, o que você entende hoje como o estado do Amapá era da França, fazia parte da Guiana Francesa. E em 1816, Dom João anexou a província Cisplatina, que hoje corresponde ao Uruguai. Essa região da Cisplatina, ela era, na verdade, uma herança espanhola da Carlota Joaquina, esposa de Dom João. E é uma região muito estratégica, porque ela dá acesso à Bacia do Prata, que é a principal entrada e saída que nós temos no continente para o Oceano Atlântico, né? De rios que adentrarão o território, né? E que permitirão, por exemplo, acesso à Bolívia, à Argentina, ao Paraguai, ao Brasil, ao Uruguai. Então, muito, muito estratégico. Inclusive, um dos grandes motivos da Guerra do Paraguai, que nós teremos posteriormente. Mas o fato, então, é que Dom João anexou a região da Cisplatina, que passou a ser Império Português. Pós-independência do Brasil, ficou anexo ao território brasileiro, pelo menos até 1828, quando aí o Uruguai, a Cisplatina, que vai se autoproclamar Uruguai, se declara independente do Brasil durante o primeiro reinado. E com o apoio da Inglaterra consegue essa independência. Tá? Em 1820, para a gente finalizar aqui o período joanino, ocorre em Portugal a Revolução Liberal do Porto. O que acontece? Eu venho dizendo para você, durante essa aula, que a burguesia portuguesa não está satisfeita com as medidas tomadas pelo Dom João. Primeiro abriu os portos e quebrou o Pacto Colonial. Depois, em 1810, assinou um tratado favorecendo os produtos ingleses no mercado brasileiro, tratado de 1810. Depois elevou o Brasil à condição de Reino Unido de Portugal e Algarves, que acabou com a ideia de Brasil colônia. Então, por conta dessas medidas e outras mais, a burguesia portuguesa que está em Portugal e está insatisfeita com as medidas de Dom João, toma o poder em Portugal.
essa tomada de poder, essa revolução burguesa em Portugal, é a Revolução Liberal do Porto, que acaba decretando fim ao Estado absolutista e submetendo a autoridade do rei ao parlamento, que implica dizer o quê? Que Portugal se torna uma monarquia parlamentar. É o esvaziamento do poder de Dom João VI, que por esvaziado que esteja esse poder, será obrigado a voltar para Portugal. Agora não é uma questão de escolha. Dom João não tem mais escolha. Em 1820, quando a burguesia assume o comando de Portugal, né, na revolta do Porto, a burguesia exigirá o retorno de Dom João VI para Portugal. Tá? E Dom João, sem outra opção, vai ter que voltar. Tá? Vai ter que voltar, se submeter a uma constituição liberal em Portugal, é o esvaziamento do poder absoluto do rei. E o que é que essa burguesia portuguesa pretende ao exigir o retorno de Dom João? Recolonizar o Brasil. Tá claro? A ideia é essa, é recolonizar o Brasil. Voltar àquele monopólio que Portugal tinha durante o período colonial. Tá? Sendo assim, em 1828, Dom João VI, a muito contragosto, retorna a Portugal. E o seu filho, Dom Pedro, assume como regente. A minha pergunta para encerrar essa nossa aula do período joanino e já preparar para a nossa própria, que é o processo de independência, é a seguinte: você acha mesmo que a elite brasileira, né, parte da elite urbana e elite agrária, né, que está vivendo ares de Reino Unido de Portugal, que já não tem as amarras do pacto colonial, já não se submete diretamente às decisões de Portugal, você acha que essa burguesia vai querer voltar a ser colônia, essa elite brasileira vai querer voltar colônia de Portugal, a ser colônia de Portugal? Claro que não. Motivo pelo qual essa elite brasileira, representada por José Bonifácio de Andrada e Silva, o patriarca da independência, em aliança com o Dom Pedro, que fica por aqui, deveria voltar, mas ficou por aqui, numa troca de favores, numa barganha política entre Dom Pedro e o elite portuguesa que está com ele e que fica aqui, e o José Bonifácio e a elite brasileira interessada na ruptura, essa aliança nos conduzirá ao 7 de setembro de 1822, o nosso processo de independência. Perfeito? Mas aí é uma outra aula que nós abordaremos subsequentemente. Certo? Um grande abraço para você, né? Estude, mantenha a sua rotina e até a próxima. Tchau.